2023 é um ano de desafios, não é verdade? 2023 é um ano de desafios. E começamos o ano com muitos desafios a enfrentar, a verdade é essa. E o melhor que podemos fazer é o quê? Quando nós temos muitos desafios a enfrentar, o melhor é você deixar nas mãos de Deus, né? Que vai te ajudar nesses desafios, obviamente. Porque, não precisa nem dizer, né? Porque Deus conhece o futuro, né? Ele sabe exatamente o que vai acontecer daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos. Deus sabe todas as coisas. Não é melhor deixar na mão daquele que sabe todas as coisas? Amém, queridos? É por isso que nós estamos enfatizando a questão da oração, né? É a coisa mais sensata que nós podemos fazer como igreja, é exatamente colocar nas mãos desse Deus que tudo pode, nesse Deus que tudo pode controlar, tudo pode fazer, né? Para que a nossa ansiedade, querido, não venha, né, nós não venhamos a ser vítima da ansiedade. Oh, meu Deus, o que será agora do Brasil? O que será da minha vida? Como é que será isso, aquilo outro? Mas quando você coloca nas mãos do Senhor, quando você começa a deixar que Deus, né, deixa Deus ser Deus, né? Quando você começa é para rir? Sorrir? Amém. Quando você começa, então, a deixar que Deus, né, tome o controle também da tua vida, tá? No sentido de você não ficar preocupado, né, excessivamente. Não é que a gente não venha ficar preocupado, mas aquela preocupação excessiva, né, a respeito do que está acontecendo, quando você deposita nas mãos do Senhor, você certamente irá, né, ter menos estresse, menos ansiedade, e isso também faz bem até à saúde, né? Então, queridos, nós temos aqui, por exemplo, na igreja, uma visão, né? Qual que é a visão da igreja? É óbvio, ganhar vidas, né? A igreja nasceu para ela cumprir a grande comissão, que é ganhar vidas, e também fazer discípulos. E para esse desafio nós precisamos também, queridos, desafiar uns aos outros para que nós venhamos a cumprir essa grande comissão. Conforme nós percebemos, queridos, Jesus está voltando. E nós precisamos, mais do que nunca, levar a palavra, porque estamos vivendo dias desafiadores. Então, nós precisamos ganhar vidas, alcançarmos até o final deste ano mais vidas compromissadas com Deus. Esse é um desafio, né, que Jesus lançou e que nós, como igreja, precisamos dar sequência. Amém? E estamos na contramão de direção deste mundo, né? Por quê? Porque esse mundo vai nos desafiar, questionando a nossa fé. Por que vocês continuam, né? Continuam ainda buscando esse Deus, né? Por que vocês continuam ainda teimando? É um mundo que está na contramão de direção, né, dos valores do cristianismo. Cada vez mais nós somos desafiados, né, pelo inimigo, desafiados para saber qual é a razão da nossa fé. Cada vez mais, né, nós precisamos ter absoluta certeza daquilo que nós cremos, como diz Paulo, né? Paulo diz que vamos dizer, Paulo, eu esqueci o versículo, mas ele diz, assim, em outras palavras, né, ele diz que ele tinha certeza daquele que ele tinha crido, né, daquele em que ele cria, né, e tinha certeza de que ele era infinitamente mais poderoso para fazer infinitamente mais, né? Ou seja, Paulo, ele tinha certeza da fé que ele exercia, ele tinha certeza do Deus que ele cria. Por isso que ninguém parava aqueles homens, né, não só Paulo e os outros também, porque eles tinham convicção, né, daquilo que eles criam. Queridos, é tão importante nós termos convicção do que nós cremos. Nós precisamos ter convicção daquilo que nós falamos, nós temos que ter convicção, né, daquele a quem nós adoramos. Nós precisamos ter essa convicção. E o desafio é permanecer firme diante dos questionamentos que teremos em relação à nossa fé, que certamente serão intensificados esses questionamentos, né, nessa sociedade que cada vez mais está indo na contramão de direção. Nós precisamos ter certeza, nós precisamos ter, né, firmeza naquilo que nós
falamos, nós temos que ter firmeza naquilo que nós cremos, nós temos que ter, então, essa certeza, porque nós, é como a igreja primitiva, mesmo diante daquelas perseguições que eles sofriam, eles tinham certeza do Deus a qual eles serviam, querido. Isso faz a diferença, né, quando nós temos certeza. E vamos ver na palavra de Deus 3 aspectos a respeito dessas questões que nós colocamos aqui. O primeiro aspecto é: permita que Deus ajude você com os desafios da vida. E eu te convido a ler comigo em Josué, capítulo 1, verso 5, e nós vamos ver o que Deus diz a Josué, né? Permita que Deus te ajude você com os desafios. Josué tinha desafios a enfrentar? Com toda certeza, né? Ele estava substituindo Moisés no comando, e Josué tinha um desafio gigantesco. Um desafio, né, em que se ele, sozinho com aquele exército que tinha acabado, né, que tinha saído do Egito, aquele exército, se ele fosse na mão, vamos dizer assim, na sua própria força, ele teria perdido. Ele teria perdido todas as batalhas. Ele não foi na sua força, ele foi na força do Senhor. Amém, queridos? Então, olha o que Deus diz, né, para ele, em Josué capítulo 1, verso 5, ninguém te poderá resistir durante toda a sua vida, assim como estive com Moisés, estarei contigo, jamais te abandonarei, nem te desampararei. Queridos, é tão importante, sabe, você entender, sabe, esses versículos, isso que Deus está colocando aqui para Josué, porque é a mesma coisa que Deus está falando ao teu coração nessa noite. Jamais Ele vai te desamparar, se você tiver um compromisso com a palavra dEle, como Josué teve. Jamais Deus vai te desamparar no momento das dificuldades. Ele jamais te abandonará. E por que é tão importante? Por que Deus, né, Ele fez questão de colocar isso para o seu servo Josué? Porque Josué sabia do grande desafio que ele tinha. Ele sabia que o inimigo era muito mais forte que eles. Josué sabia que o inimigo era muito poderoso, né? Que, vamos dizer assim, em termos bélicos, né, eles já teriam perdido, em termos de armamento, em termos de soldados também. E outra coisa, ele tinha muitos, mas muitos desafios, mas Deus, né, para deixar o coração de Josué bem um coração firme no Senhor, para deixar o coração de Josué, né, não temendo, mas crendo que Deus estaria com ele. Deus então dá uma palavra clara para ele: ninguém vai poder te resistir durante a tua vida. Sabe quando essa palavra vem ao teu coração? Sabe, queridos, eu queria dizer para os irmãos que é muito importante nós orarmos, termos essa intimidade com Deus, como Josué tinha, para que nós também recebamos uma palavra nesse sentido. Porque quando a palavra vem de Deus, né, nós nos sentimos muito mais firmes, muito mais fortalecidos. Amém? Veja bem, queridos, a nova função de Josué consistia de guiar mais de 2 milhões de pessoas a uma nova terra e conquistar essa terra. 2 milhões de pessoas, mais de 2 milhões, para conquistar o quê? Para ir uma nova terra. Era um desafio gigantesco, né? Que desafio é esse? Até mesmo para um homem como o potencial de Josué, era um desafio enorme. Era um desafio enorme. Porém, né, com o Deus que nós cremos, o Deus Todo-Poderoso, nenhum desafio é maior, né, do que nós podemos enfrentar. Por quê? Porque Deus está conosco, como Deus esteve com Josué. Entenda, queridos, que nós precisamos, né, enfrentar esses desafios que vêm sobre a nossa vida, mas com Deus. Quando nós começamos a querer enfrentar com as nossas próprias forças,
certamente nós iremos desistir. Se nós tentarmos enfrentar, né, pela força do nosso braço, pode ter certeza que o fracasso é certo, né? Basta nós citarmos, poderia citar inúmeros exemplos aqui, mas me veio aqui na minha cabeça aquele exemplo dos discípulos, né, tentando tirar a água do barquinho, né, tentando tirar Jesus dormindo e eles tentando tirar a água do barco, a água do mar, né? Era inútil, por quê? Porque era muita água, né, e eles não iam conseguir, até que eles procuraram o Senhor. Sabe, querido, nós temos que entender que não é na força do nosso braço, mas é o Senhor que vai à nossa frente a batalhar. Por isso nós precisamos estar firmes na nossa convicção. É por isso que nós precisamos estar firmes naquilo que nós cremos, né? Então veja, eu pergunto para você, qual que é o seu desafio para esse ano de 2023? Qual é o seu desafio? Você já parou para pensar, pastor, eu tenho muitos desafios para esse ano, né? Este ano eu tenho que conquistar isso, aquilo outro e tudo mais. Não importa qual que é o seu desafio, querido, seja qual for, assim como Deus disse a Josué, que jamais o abandonaria, Ele também está dizendo ao teu coração nessa noite, Ele não vai te abandonar. Se você tiver compromisso com a palavra dEle, Ele não vai te abandonar, Ele estará contigo. Sabe, queridos, é tão importante que nós venhamos a entender, não só entender, sabe, mas isso entrar no nosso coração. Por quê? Porque como seres humanos nós somos falhos e nós temos as nossas limitações. Como seres humanos é evidente que os desafios vêm e a tendência nossa é desanimar, ou mesmo a tendência nossa é desistir, a tendência nossa é olhar para nossos recursos, para nós, de um lado para o outro, nós olhamos para as circunstâncias e pensamos, pronto, não tem jeito, não tem como, mas nós não podemos olhar para as circunstâncias, nós temos que olhar para o Senhor, como Josué olhou para o seu Deus, o Deus Todo-Poderoso, que poderia todas as coisas. Se ele tivesse olhado para os seus soldados, se ele tivesse olhado para a sua força bélica que ele tinha na época, se ele tivesse olhado tudo isso, né, para todas essas circunstâncias, e quando Deus disse para ele, por exemplo, no Jericó, para dar as voltas, as 7 voltas lá em torno de Jericó, certamente se ele não tivesse olhado para aquilo que o Senhor já tinha colocado para ele, né, se ele tivesse olhado para si mesmo, ele já teria desistido. O que eu estou fazendo aqui? Vou dar uma volta aqui em volta dessa muralha aqui, para quê? Né, se ele tivesse, mas não, querido, ele fez isso pela fé, ele fez isso porque ele cria. Assim também, querido, nós temos que fazer, mesmo que pareça loucura para você, mesmo que pareça que não tem sentido para você, né, do que você está fazendo, mas quando você dá um passo de fé, quando você dá um passo como Josué fez, Deus irá te abençoar, Deus irá à tua frente a batalhar, Deus irá, né, te abençoar poderosamente. Você crê nisso, querido? Veja, queridos, como igreja, por exemplo, qual que é o nosso desafio aqui nesta igreja, né? Como igreja, instituição, vamos dizer assim, nós temos o desafio de terminar a primeira parte do projeto Neemias. Esse é o desafio desse ano. Primeira parte, né, aquelas 3 salas que estão, 4, né, salas que estão ali atrás. Esse é um desafio. Por que é um desafio? Porque são grandes, né, é um projeto grande e tudo mais, e nós temos esse desafio. Nós também temos como igreja instituição, mas como igreja, corpo de Cristo, nós também temos o desafio de cumprir a grande comissão de ganhar vidas e fazer discípulos, né, no mundo cada vez mais hostil à palavra, no mundo cada vez mais, né, arredio, no mundo cada vez mais complicado. Nós temos esse desafio, mas nós vamos avançar, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Assim também Josué avançou, porque ele entendeu perfeitamente que Deus estaria com ele. Mas, queridos, deixa Deus selar essa palavra no teu coração, assim como Deus selou no coração de Josué. Ele jamais vai
te abandonar, amém? Ele jamais, né, vai te abandonar e nem te desamparar, mas isso que ele tem que entrar no seu coração. Quando entra no nosso coração, quando isso faz, né, diferença, quando ela se torna vida em nossos corações, então aí nós vamos na força do Senhor e não no braço, no nosso próprio braço, nós vamos na força do Senhor, quando ela se torna vida em nossas vidas, amém, queridos? Quando a palavra de Deus, ela não é só uma palavra que ouvi, né, entrou no ouvido e saiu no outro, mas quando essa palavra, ela entra no nosso ouvido, mas ela torna, né, no nosso coração vida, e quando ela flui em nossos corações, quando o Senhor sela essa vida, essa palavra no teu coração, que jamais te abandonará, então você jamais vai se sentir abandonado ou mesmo sozinho, porque nosso Deus, o seu Deus, está conosco, amém, queridos? Então, assim como Josué, vamos avançar, porque maior é aquele que está conosco. Você crê nisso? Maior é aquele que está conosco, e o Senhor certamente estará contigo. Olha o que Deus diz na sua palavra, lá em Lucas 1,17, ele diz assim, aqui está falando de Jesus, né? Jesus, né, avançará na presença do Senhor. Ele tinha nascido, né? E aí é uma palavra profética acerca de Jesus. Jesus avançará na presença do Senhor, no mesmo espírito e poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, deixando um povo preparado para o Senhor. Era um desafio muito grande, né, para o Filho de Deus, para Jesus. Por quê? Porque aquela época era uma época muito difícil, uma época onde havia, os romanos, né, haviam dominado o mundo naquela época, e era um desafio gigantesco para todos. Assim, queridos, só que Jesus, ele recebeu, né, quando criança, recebeu essa palavra profética, certamente a sua mãe deve ter passado para ele, mas, queridos, assim como Jesus teve sua missão e a cumpriu, ele não desistiu, não é verdade? Ele a cumpriu totalmente. Somos desafiados a avançar no mesmo espírito e poder de Elias. Amém? Você crê nisso? Para conquistar e discipular vidas nesses últimos dias. Você crê que Deus pode te usar para não só ganhar, mas cuidar dessa vida? Você crê que Deus pode te usar para que essa vida possa frutificar? Você crê que Deus pode te usar para fazer grandes coisas? Sabe, queridos, eu creio, né, num Deus que pode todas as coisas, mesmo naqueles que são os mais improváveis, né? Aquelas pessoas que, nossa, aquele ali é muito difícil Deus usar. Não, eu diria para os irmãos, né, eu já disse isso antes, né, e eu torno a dizer, eu era um improvável, mas Deus, né, na sua misericórdia me pegou. Assim também Deus está usando aqueles que são improváveis. O que é uma pessoa improvável? É aquela que a sociedade diz, aquele ali não serve para nada, ou aquele ali não tem futuro. Não, mas para o nosso Deus, né, os improváveis são aqueles que vão fazer grandes coisas para o Senhor, porque não é o homem que vai fazer, mas é Deus que vai fazer, amém? É o Senhor que estará à tua frente a batalhar, é o Senhor que é o teu braço, amém? É Ele que vai fazer. Sabe, querido, às vezes a gente quer a intervenção humana para alguma coisa, mas na verdade é Deus que vai fazer, porque a glória é dEle, toda a honra e toda a glória seja dEle, amém? Então, se Ele vai fazer, a honra e a glória seja para o Senhor, e não para o homem. Então é no espírito e no poder de Elias que Deus vai te usar, é no espírito e no poder de Elias que Deus vai te usar para que você seja um instrumento poderoso nas mãos do Senhor, para discipular, para conquistar vidas, porque como igreja nós estamos aqui para isso, queridos, conquistar, né, a grande comissão é isso, é ganhar vidas e discipular, é trabalhar com essas vidas para que eles ganhem outros e assim por diante. Não há outra missão para a igreja mais primordial, a não ser essa, de ganhar e discipular.
Então, vamos fazer isso e vamos continuar a obra de Jesus, de deixar um povo preparado para o Senhor, como Jesus também deixou um povo preparado. E Jesus deixou um povo preparado, sim, ele pegou aquelas pessoas improváveis, né? Como eu disse aqui, por exemplo, Pedro era um pescador rude, era um improvável, né? Eu poderia citar outros aqui, André e outros mais também, né? Imagina Pedro, um pescador rude, juntamente com Mateus, aquele coletor de impostos, né? Imagina os dois ali, a Bíblia não entra em detalhes, né? Mas provavelmente os dois não devem ter, vamos dizer assim, tido boas conversas no início não, né? Porque eles eram antagônicos em relação a muitas coisas, principalmente que Mateus era considerado um traidor do povo naquela época. Então imagina a situação, e Jesus chamou exatamente o quê? Homens de diversas funções, ou mesmo funções, né, diferentes uma da outra, ou antagônicas inclusive, mas Deus chamou pessoas que jamais nós poderíamos imaginar, mas Ele transformou essas pessoas e homens que foram preparados para o Senhor, e a obra do Senhor não só ela prevaleceu, né, como a igreja, ela está até hoje, graças a esses homens que Deus usou no passado. Sabe, queridos, é isso que nós temos que ser, né? Os homens que já poderemos dizer assim, que as pessoas podem até não dar nenhuma a essa pessoa aqui é improvável, as pessoas podem até desprezar, mas deixa eu te falar, Deus é o Deus que usa, né, os instrumentos ou pessoas mais improváveis, mais difíceis, mais complicadas, para que Ele, o Senhor, venha moldar e o Senhor prepare para que a sua igreja continue firme na presença do Senhor, amém? Então vamos continuar essa obra de Jesus, porque é isso que Deus quer. Mas entenda, o desafio que você tem para este ano, seja qual ele for, né? Além de que, como igreja, nós temos que levar a palavra, ganhar vidas e também discipular, mas outros desafios que você tem, desafios pessoais, né? Às vezes o desafio de um novo emprego, ou desafios de algo diferente, algo que você queira, saiba o seguinte: coloque esse desafio na presença do Senhor, comece a orar, comece a buscar, cria, né, disciplina, comece a fazer algo todos os dias, e você coloque diante do Senhor este alvo, esse desafio, e Deus vai te abençoar, Deus vai estar contigo, seja qual ele for, né? Não desista, não desanime, não desespere, o Senhor estará contigo, mas entenda que Deus quer que nós creiamos pela fé e venhamos a continuar a sua obra em nome de Jesus. O segundo desafio que eu queria aqui destacar é: desafie os outros com a sua visão. Então veja bem, desafie os outros com a sua visão. Vamos lá para Neemias agora, capítulo 2, versos 17 e 18. Neemias 2, 17 e 18. É interessante aqui, como Neemias, quando ele pegou a situação que estava em Jerusalém, olha o que ele diz no versículo 17. Então eu lhes disse: vede a deplorável e humilhante situação em que nos encontramos. Ele está falando, né, do seu povo, do povo de Jerusalém, do qual Nabucodonosor havia destruído tudo, estava numa situação humilhante mesmo, o seu povo. Com toda a cidade de Jerusalém está em ruínas e suas portas devastadas pelo fogo. Vinde, vamos reconstruir. Agora ele desafia. Depois ele começa dizendo como que está a situação. Ele começa dizendo como a cidade de Jerusalém estava em ruínas. Ele começa dizendo como a situação está complicada. Mas aí ele para ali naquele momento e começa a desafiar os demais. Eu queria comentar um pouquinho sobre isso, queridos, porque muitas vezes nós começamos a falar: nossa, como é a situação assim que eu estou passando, é humilhante, a situação que eu estou vivendo é difícil, a situação A, B, C que eu estou passando é complicada e tudo mais.
Aí nós começamos a só lamuriar. Não, querido, nós temos que ser como Neemias. Ele disse: vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passemos mais vergonha. Vinde, vamos lutar, queridos, vamos lutar pelos nossos desafios, vamos lutar por aquilo que Deus está colocando no seu coração para este ano 2023. Lute para que o Senhor te abençoe, lute para que o Senhor venha estar com você. Não fica desanimado, não fica achando que as coisas estão perdidas, não fica olhando para a circunstância. Olhe para o Senhor e comece a desafiar. Vinde, irmãos, vamos orar, vamos lutar, vamos orar para que o projeto Neemias aconteça, vamos orar para que o Senhor faça poderosas coisas aqui nesta igreja, vamos orar para que o Senhor venha ganhar, que o Senhor te use para ganhar vidas, para que o Senhor possa fazer uma grande revolução, ou mesmo melhor, que o Senhor venha fazer um avivamento, venha trazer um avivamento na igreja. Vamos orar para que esta igreja possa ser uma igreja referencial, como é o símbolo dessa igreja, um farol, para que seja farol, em nome de Jesus, não só nessa cidade, mas em toda Minas Gerais, e quem sabe no Brasil. Mas vamos orar, e no mundo, vamos orar para que o Senhor continue usando as nossas vidas, amém? Olha o versículo 18, o versículo 18 diz assim: também lhes revelei como Deus tinha sido misericordioso comigo e tudo quanto o rei me havia declarado. Olha, ele começou a dizer: olha as bênçãos que o Senhor me deu, olha as bênçãos que o Senhor tem levantado para a minha vida, o Senhor tem sido misericordioso comigo. Querido, há um antigo hino que dizia: conta as bênçãos, conta quantas são, e hás de ver surpreso o quanto Deus te fez, mais ou menos assim, mas conta quantas bênçãos o Senhor te deu. Querido, nós temos que começar a olhar também, será que nós nunca recebemos bênção nenhuma do Senhor? Não, nós recebemos, nós recebemos, e nós sabemos que nós temos que olhar para o Senhor que te deu, que abençoou, assim como também, Neemias olhou e: olha, meu povo, o povo que eu estou buscando, eu estou chamando para fazer a obra do Senhor, olha, o Senhor tem sido misericordioso comigo. Diante disso, eles exclamaram: levantemo-nos, pois, e reconstruamos nossas muralhas. Ou seja, o povo, cheio de ânimo, fortaleceu suas mãos para realizar esse bom projeto. Sabe por que o povo se levantou e disse: reconstruamos nossas muralhas? Porque eles ouviram o testemunho de Neemias, porque eles ouviram que Deus estava com Neemias, porque Deus havia abençoado a Neemias, que o rei tinha declarado, tinha disposto a deixar Neemias ir para reconstruir, e aí as pessoas perceberam que Deus estava com ele. Sabe, querido, o nosso testemunho faz a diferença. Aquilo que Deus falou, e fez na tua vida, faz toda a diferença na vida de muitos, na vida de muitas pessoas, para que eles saibam que Deus continua operando grandes coisas, amém? Então é isso que nós temos que fazer. Eu me lembrei aqui, nós estávamos viajando, e eu lembro de um irmão que lá estavam conosco lá, e de repente ele começou a evangelizar um rapaz, e eu só observando, ele evangelizando um rapaz, e ele dizendo: olha, Deus transformou minha vida, Deus mudou minha vida, eu era assim, 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 assado, mas agora o Senhor transformou, o Senhor fez isso, isso e isso, e a pessoa com aquele olho regalado, olhando, ou seja, querido, o testemunho daquele homem estava mudando aquele outro, que precisava de uma palavra de consolo, e é assim que nós temos que ser também, e aí Deus vai nos usar, amém? Deus vai te usar com poder e graça. Como igreja do Senhor, então, precisamos arregaçar as mangas e reconstruir os valores perdidos. Que valores perdidos, pastor? Pois é uma geração de cristãos que não sabe, infelizmente, que nós precisamos arregaçar a manga, porque há uma geração de cristãos hoje que não são cartas vivas, infelizmente, são cartas mortas. As pessoas olham para ele, e pensam assim: meu Deus, essas pessoas, são cristãos?
Sabe, são muitas pessoas que estão assim, e nós precisamos, como igreja, arregaçar as mangas e dizer: não, eu sou carta viva. O que significa isso? Eu vivo o que eu prego, eu vivo aquilo que eu falo, eu estou, não só na igreja, mas em todos os momentos que eu estou, em qualquer lugar que eu vá, eu dou o testemunho do Senhor. Eu sou carta viva. É isso que é carta viva, é viver o que está se falando, é viver o que está se pregando, é viver aquilo que diz, é viver o cristianismo puro e simples, para que Deus possa te abençoar, amém? Então nós precisamos ser cartas vivas, e hoje, querido, nós temos esse desafio, de reconstruir esses valores perdidos. Por que perdidos? Porque, queridos, o que fazia diferença na igreja neotestamentária é que as pessoas daquela época viam eles viam, eles andando, aqueles cristãos, e eles davam testemunho daquilo que ele falava, eles viviam aquilo que eles diziam, Então, frequentemente, nós às vezes, queridos, subestimamos as pessoas, e não as desafiamos com o nosso sonho para a obra de Deus. Mas eu te desafio nessa noite, para que você possa ser desafiado, para que você possa fazer algo para o Senhor, amém? Entenda o seguinte, que quando Deus colocar a ideia em sua mente, então, faça. Deus está colocando alguma coisa, plantando em sua mente uma ideia para realizar algo para Ele. Compartilhe com outras pessoas, confie que o Espírito Santo vai cultivar nelas esse pensamento similar, confie que Deus estará contigo, amém? E Deus vai te abençoar poderosamente, em nome de Jesus. Sabe, queridos, nós precisamos saber que Deus, Ele vai confirmar esta palavra no coração dos irmãos. Se Deus estiver contigo, certamente Ele vai te abençoar. Por exemplo, nós temos aqui na igreja, equipes, como nós falamos aqui, que nós iniciamos no final do ano passado, não é verdade? Equipes de célula, nós começamos equipes de evento, nós temos a equipe de crianças, tem a equipe de recepção, o apoio, nós temos aqui a equipe de administração, de louvor, de assistência social, para melhor organizar, e alcançarmos as metas que a igreja tem. Nós temos muitas equipes. O que eu quero dizer com isso? Não fique de fora, não. Nós temos um organograma que nós estamos fazendo para que você possa se envolver de uma forma ou de outra, seja com célula, seja com evento, seja com o que for, mas não fique de fora. Deixa Deus te abençoar, porque você certamente tem um talento a ser usado pelo Senhor, para que Deus possa te usar, amém? Desafia a si mesmo, não, Deus, este ano eu quero, o ano passado eu não fiz nada, mas este ano eu quero fazer algo para o Senhor, este ano eu quero fazer alguma coisa útil para o Senhor. Então faça esse desafio. Olha o que Deus diz em Mateus 25:15, a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1 talento, cada um conforme a sua capacidade pessoal, e em seguida partiu de viagem. O que esse texto está nos dizendo, querido? Não importa se você tem apenas 1 talento, mas você tem no mínimo 1, não importa se é 5, se é 10, se é 1, sabe, queridos, não importa, o importante é que você tem que colocar este talento em prática. Você precisa se envolver. Não enterre o talento que Deus te deu, porque Deus vai certamente te cobrar o talento, Deus vai te cobrar esse talento. Então não fique de fora, não. Essa é uma igreja que quer que todos façam alguma coisa. Nós queremos que você se envolva em algo, seja qual for, em célula, em eventos, em louvor, seja o que for, mas se envolva, e Deus vai te usar poderosamente, amém? Apenas creia no poder de Deus. E para finalizar, o mundo vai te desafiar, vai desafiar a sua fé. Lá em 2 Pedro 3, 17 e 18 diz assim, sendo assim, amados, estando bem informados, guardai-vos para que não sejais conduzido pelo erro e sedução dos que não têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança e cair. Antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a honra, a glória, agora e no dia eterno. Queridos, Pedro concluiu essa breve carta da mesma forma que a iniciou.
sabe? Incentivando os seus leitores a crescerem na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, isto é, encorajando-o a conhecê-lo cada vez mais. Por que Pedro está incentivando aqui, queridos, a desafiar, né, ou desafiando a crescer na graça do Senhor? Porque se nós não fizermos isso, nós seremos alvo fácil do inimigo. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento, para que nós venhamos a ganhar vidas, para que nós venhamos a discipular, para que nós venhamos a alcançar aquilo que o Senhor quer. Nós precisamos ter um compromisso com Deus, e a nossa fé será desafiada a cada dia. Nós vamos ser um alvo fácil do inimigo se a gente não desafiar a cada dia, para nós buscarmos o Senhor, né, e crescermos no Senhor. Seremos levados, por exemplo, se nós não tivermos firmes, levados a doutrinas falsas, ou princípios amorais, ou sem moral. Nós precisamos estar atentos para isso, né, nesses dias que nós estamos vivendo. E assim, né, se nós perdermos isso, nós perderemos a graça de Cristo e vamos cair. Queridos, quantos hoje caíram da graça? Muitos caíram da graça, infelizmente. Ele não tem moral. Tem pessoas que não tem moral nenhuma para ensinar, estão te ensinando não sei o que, porque não tem moral nenhuma, mas caíram da graça. Hoje vivemos num mundo cada vez mais pervertido, e precisamos desafiar a ter disciplina na oração e leitura da palavra, para que nós venhamos a conquistar todos esses desafios que nós colocamos aqui antes, para a glória do Senhor. Amém? Amém, queridos? Você crê nisso? O Senhor é bom. Eu queria te desafiar, então, fique de pé no seu lugar. Eu queria desafiar também você para vir aqui na frente. Eu vou pedir o pastor Marcílio, o pastor Adenilson, né, que aqui estão, né, que vão estar orando por você, amém? Eu queria te desafiar, porque é a melhor maneira, querido, de você, né, saber que Deus vai te usar, é você dando um passo, é você dizer, não, Senhor, eu quero, esse ano 2023 eu quero começar, né, eu quero começar fazendo algo para o Senhor, eu quero começar, né, fazendo algo para a tua glória, amém? Pedi o pastor Marcílio, pastor Adenilson, né, as irmãs também, a minha esposa, a Aninha, né, por favor, o Israel, por favor, também venha, né, juntamente com a Rebeca. Vamos orar aqui pela igreja, amém? Vamos, você que veio para neste ano, Senhor, eu quero ser usado. Enquanto o louvor estará louvando ao Senhor, começa agora a clamar, Senhor, eu quero ser, ó Deus, eu aceito esse desafio. Eu não quero enterrar meu talento, eu não quero enterrar aquilo que o Senhor colocou. Eu não quero, Deus, eu quero, Deus, ser usado. A minha fé vai ser provada, mas eu sei, ó Deus, que o Senhor é maior do que qualquer circunstância. As montanhas e vales. Comece agora, querido, ore. Ore. Diga ao Senhor. Deixa o Senhor te usar. Levam pra perto de ti. Vamos agora orar, querido. É momento de nós buscarmos. É momento de nós dizermos, Senhor, eu quero ser esse vaso. Eu quero ser esse instrumento nas tuas mãos. Deus, eu quero ser, ó Deus, eu não quero ficar parado, enterrar meu talento. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Rompa em fé, rompendo em fé. Deixa Deus trabalhar no teu coração. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou se mover no sobrenatural. Ouse, desafie a si mesmo. Lute, vença. O Senhor está contigo. O Senhor está contigo, igreja. Vou viver rompendo em fé. Aleluia. Deixa a cada o Senhor. dia eu vou viver rompendo em fé. Deixa o Senhor abençoar a tua vida. Deixa o Senhor fazer
nesse ano, que seja um ano de vitória para a tua vida, que seja um ano onde você conquiste, lute e ganhe vidas, discipule, cante, ore, adore, e diga: Senhor, eu quero, eu aceito esse desafio, e como igreja eu quero crescer, como igreja eu preciso e quero e vou crescer. É pela fé. O Senhor estará contigo, homem valente, mulher valente. O Senhor estará contigo. Eu jamais te abandonarei, diz o Senhor. Eu jamais te abandonarei. Eu jamais te desampararei. Deixa o Senhor falar no teu coração. Sobre as águas, rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia, eu vou romper, porque é do Senhor, é Ele que está contigo. Vou plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé. Creia no poder de Deus, creia no Deus que todas as coisas pode. Minha É pela vida fé, se é pela fé. revestirá do Fé teu é a certeza das coisas que você não vê. em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé. Rompendo em fé, você vai A cada viver, dia rompendo em vou fé. viver, E o ano de rompendo 2023, em fé. você rompa em fé, você conquiste para a Cada glória do nome do dia Senhor. vou viver, Sabia assim mesmo, rompendo porque em Deus estará contigo. Esse ano de 2023 é um ano de bênção para a tua vida. Creia, se você buscar o Senhor, se você crer no Todo-Poderoso. Aleluia. Oh Jesus, nós te adoramos, ó Deus. Queremos, ó Pai, dizer a Ti, ó Deus, que vamos sim, ó Deus, entrar em 2023, estamos entrando em 2023, ó Deus, para conquistar, para fazer aquilo, ó Deus, que a igreja veio fazer, ganhar vidas, ó Deus, e discipular vidas, para o reino de Deus, para que o reino de Deus cresça, para que o Senhor seja glorificado, ó Deus, aquilo que é questões pessoais nossas, certamente o Senhor irá abençoar, porque o Senhor estará conosco. Oh Deus, que o Senhor abençoe poderosamente a vida de cada um que aqui está, ó Deus, que aqui entrou, para a glória do nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Oh Jesus, nós te adoramos, nós te louvamos. Aleluia, Senhor, e que se cumpra a tua palavra em nossos corações. Aleluia. Oh Jesus, você pode aplaudir o Senhor, que é digno de honra, glória e louvor e exaltação. Ele que é digno, Ele é o Senhor. Rompe em fé e Ele estará contigo, em nome de Jesus.